Deus está presente. E viva Jesus em nossos corações para sempre. Meus irmãos, minhas irmãs, ano novo? Ano bom, será? Depende de nós. É uma satisfação imensa estar com vocês aqui, uma satisfação legionária da boa vontade de Deus. Eu já contei a vocês, alguns talvez não conheçam, que em novembro de 1967, eu estava recebendo, para levá-lo ao presidente Zarur, saudoso, fundador da LBV, uma pessoa. Havia outras, mas atinente ao que eu quero contar era essa. E nós estávamos, a porta do gabinete do irmão Zarur estava aberta e nós nos encontrávamos numa sala bem de frente. Então, nós vimos o irmão Zarur lá da janela onde nós estávamos encostados e esperando a chamada. Aí ele fez o sinal e eu levei a pessoa, que era um bancário. Estava saindo do banco e vindo trabalhar na nossa obra divina, a LBV. Quando ele entra no gabinete do saudoso irmão Zarur, eu venho atrás dele. Aí o irmão Zarur estava de pé e falou assim: fulano, antes de tudo, você sabe que a LBV é eterna. Eu nunca me esqueci desse fato. Eu creio que vocês também sejam assim. Guardem nas suas memórias legionárias da boa vontade de Deus esses acontecimentos, porque eles são os formadores dos nossos caracteres nesta obra de Deus, obra divina. Mas por que eu fiquei todo esse tempo na LBV e ficarei pela eternidade? Não só enquanto estou aqui na carne, mas pela eternidade. Justamente por me lembrar daquela palavra do irmão Zarur para aquele irmão que entrava nesta casa. Fulano, antes de tudo, você sabe que a LBV é eterna. Pois essa eternidade que se derrama, essa eternidade, sobre esta casa que nos congraça com toda a graça divina. A LBV é eterna. Digitaram aqui para mim e acrescentaram uma coisa que o irmão Zarur disse para mim assim: e seu governador é Jesus. Foi o Mário Augusto. É uma honra a gente permanecer nesse trabalho, nesse servir. E servir a Jesus, eu já disse aqui, não é sacrifício, é privilégio. Pensar assim, estamos aqui até hoje e ficaremos o tempo que o Senhor das nossas vidas desejar. Bom, trago para vocês um trechinho do meu livro Voltamos. Diz assim: numa belíssima mensagem do espírito Eurípides Barçanufo,
encontramos esclarecedora referência sobre a importância das materializações na religião divina. Vamos aqui ao que diz o Eurípides Barçanufo. Veja-se que ao tempo de sua primeira vinda à Terra, Jesus fez-se notar principalmente pelos seus atos curativos e de efeitos físicos, como, por exemplo, a multiplicação de pães e peixes ou a transformação de água em vinho. Tudo isso atraiu a atenção das massas populares para o Divino Mestre e taumaturgo, portanto, de sublimes ensinamentos, mais que morais, pois espirituais. Hoje é o próprio Cristo que se faz antever na Terra, fazendo ocorrer as materializações luminosas em uma obra de tamanho prestígio popular como a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Exatamente. As materializações na religião divina simbolizam, antes de mais nada, a chegada de Jesus ao planeta Terra. O próximo passo será, sem dúvida, a materialização das normas de seu governo superior. Todos esses livros da religião divina, eles são a realização da profecia do Eurípides Barçanufo, quando ele diz aqui, nessa mensagem: o próximo passo será, sem dúvida, a materialização das normas de seu governo superior. Primeiro foram materializações para chamar a atenção do povo. O povo precisa disso. Jesus sempre contou com os simples e verdadeiramente humildes. A mensagem prossegue, mas o trecho separado aqui foi esse. Para quem não sabe, certo, o que é a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, eu vou ler esse texto do próprio proclamador dessa religião do terceiro milênio, Alziro Zarur, que eu fiz publicar na parede mais destacada do Templo da Boa Vontade, naquele belo salão de artes. Essas palavras são muitíssimo importantes. Eu peço a vocês que prestem bastante atenção a esse texto. Cada vez que a gente o escuta, aprende mais. Mesmo que alguém pense, mas já conheço. Não, a gente nunca conhece direito. Quanto mais ouvimos, mais aprendemos. Escreve Alziro Zarur: a religião do terceiro milênio, a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. É mais que toda a religião, é toda a ciência,
é toda a filosofia, é toda a política e toda a moral. Todo o progresso humano, unido ao progresso de todos os mundos, de todas as humanidades siderais, o amor universal na apoteose ao Criador, onipotente, onisciente e onipresente, o nosso Deus, o nosso Pai. Veja só que coisa interessante. O Mário Augusto chegou aqui e me trouxe um improviso meu em 20 de setembro de 1993, durante o programa Cortando Estradas, que eu considero um programa muito bom, da Super Rede Boa Vontade de Rádio, que é um canal a serviço de Jesus. Jesus do Novo Mandamento, aquele que diz: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos. Evangelho segundo João, capítulo 13 e capítulo 15. Vamos ver lá, vamos conferir. Ele diz: um novo mandamento vos dou, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Isso no capítulo 13. E também ele prossegue no 13 e no 15. Somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos. Então é uma ordem dele. Como dizia o irmão Zarur, não é um pedido, é uma ordem. Então vamos ver aqui a marca da coesão legionária. Um improviso em 20 de setembro de 1993, durante o Cortando Estradas, um improviso meu. O verdadeiro espírito de boa vontade, a fraternidade, a intenção profunda tem de ser a mesma em todos. Qual é essa intenção profunda que tem de ser a mesma em todos? Servir com total dedicação e honra esta obra divina. Assim, nunca haverá vencedores ou vencidos nesta casa, porque a vitória pertencerá sempre ao Cristo, nosso Senhor, Mestre, Guia e Chefe. Aquele que realmente quer o nosso bem, pois sabe em verdade qual é o nosso bem e como fazer com que o vivamos com plenitude. Eis a marca da coesão legionária, da boa vontade de Deus. Aqui está uma passagem do Evangelho que nós encontramos na síntese de um Novo Testamento, mínimos, páginas 125 e 126, a transfiguração de Jesus. Jesus conversa com os mortos. Evangelhos segundo Mateus
Evangelho de Jesus, capítulo 17, versículos de 1 a 13, segundo Marcos, capítulo 9, versículos de 2 a 13, Lucas, capítulo 9, versículos de 28 a 36. Alguns dias depois de assim haver falado, ora, quem está escutando a pregação fica curioso, o que Jesus falou? E muitas vezes nós esquecemos de dizer o que ele falou. Está aqui. E chamando para junto de si o povo, é o trecho anterior. E os discípulos, disse Jesus: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua alma, haverá de perdê-la. E quem perder a sua alma por causa de mim e do Evangelho, haverá de salvá-la. Que aproveita um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca da sua alma? Porque quem diante desta geração adúltera e perversa se envergonhar de mim e das minhas palavras, também dele se envergonhará o Filho de Deus, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Disse-lhes mais: em verdade vos digo, que alguns dos que estão aqui, de maneira alguma, provarão a morte, enquanto não virem já chegado o reino de Deus, com poder e grande glória. Prosseguindo, Jesus conversa com os mortos. Alguns dias depois de assim haver falado, olha aí, agora o que está te ouvindo sabe o que é que Jesus estava falando. A pregação fica mais forte, mais convencedora. Então vamos repetir. Alguns dias depois de assim haver falado, Jesus chamou a Pedro, a Tiago e a João, irmão deste, e afastando-se com eles, os conduziu a um monte elevado para orar. Jesus só conduzia os que o seguiam a lugares tais, hein? Nessas condições. Não vão conduzir qualquer seguidor destas obras da boa vontade a um lugar ao qual Jesus não iria. O umbral espera aqueles que se atrevem a fazer uma coisa dessas condições. Aliás, para dizer a verdade, ser justo, no nosso ambiente, pessoas tais não se seguram. Mas eu aviso, alguém pode se atrever e perder a sua alma. E enquanto Jesus orava, se transfigurou diante deles. Seu rosto resplandeceu como o sol. Suas vestes se tornaram brancas
como a luz. Eis que então lhes apareceram em glória Moisés e Elias, que conversavam com Jesus e falavam da sua retirada que ele estava para realizar em Jerusalém. Pedro disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se quiseres, faremos neste lugar 3 barracas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Falava Pedro ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me deleito. Ouviu, quer dizer, escutem Jesus. Os discípulos, ouvindo-a, caíram de bruços e ficaram com muito medo. Aproximando-se o mestre divino deles, tocou-os e disse: Levantai-vos e não temais. E eles, erguendo os olhos, a ninguém mais viram, senão apenas a Jesus. Enquanto desciam do monte, ordenou-lhes que não contassem a pessoa alguma o que tinham visto, senão quando o Filho de Deus houvesse ressurgido dentre os mortos. Eles guardaram estas palavras, perguntando entre si o que seria o ressurgir dentre os mortos. É a ressurreição. Então lhe perguntaram: Senhor, como é que os escribas dizem que Elias deve vir primeiro? Respondeu-lhe Jesus: Elias, com efeito, vem primeiro e há de restaurar todas as coisas. É que está escrito acerca do Filho de Deus, que padecesse muitas coisas, que fosse perseguido e rejeitado. Declaro-vos, porém, que Elias já veio, mas não o conheceram. Antes lhe fizeram tudo quanto quiseram. Assim também o Filho de Deus há de padecer deles. Então, os discípulos entenderam que Jesus lhes falara a respeito de João Batista.
Porque eu, seguindo os passos do saudoso irmão Zaru, prefiro dizer Filho de Deus, ao invés de Filho do homem. Sabemos que Jesus é chamado de o Filho do homem. Aquilo é para que todos entendessem que a divindade estava ali, em forma humana. Era Jesus, a divindade. E não restasse dúvida. Mas é por causa disso aqui, dessa passagem. Pedro, sempre entusiasmado, disse a Jesus, quando diante deles, Pedro, Tiago e João surgiram ao lado de Jesus, de um lado e do outro, Moisés e Elias. Conversavam com Jesus e falavam da sua retirada que ele estava para realizar em Jerusalém. Foi aquele sofrimento todo, do qual temos conhecimento. Pedro, porém, disse a Jesus, Senhor, bom é estarmos aqui. Se quiseres, faremos neste local 3 barracas. Uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Falava Pedro ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e da nuvem saiu uma voz dizendo, quer dizer, dos fluidos, este é o meu filho amado, em quem me deleito, ou em quem tenho satisfação. É o próprio Deus que está dizendo que Jesus é filho dele. Então nós seguimos direto a palavra de Deus, não dependemos de qualquer condição que foi necessária na terra e que exigia que Jesus fosse chamado de Filho do Homem, porque 2 milênios se passaram e já evoluímos. Já aprendemos muita coisa, evoluímos, como eu dizia, a ponto de entender que Jesus é o Filho de Deus, porque o próprio Deus diz aqui na Transfiguração, nos Evangelhos de Jesus, segundo Mateus, segundo Marcos, segundo Lucas, é o próprio Deus quem diz, este é o meu Filho amado, em quem me deleito, em quem me tenho prazer. Depois ele afirma que aquele era Elias, que haveria de vir. Os discípulos entenderam que Jesus falava de quem? João Batista. A nuvem luminosa envolveu a Pedro, Tiago e João, mas é um relato de surpresa extraordinária de criaturas humanas. Então é bom lembrar sempre que eles estavam ali deslumbrados. Bom, Jesus colocou em nossas mãos, por confiança e a divina vontade dele, rede de rádio, rede de televisão, a internet, nos estatutos da religião divina, do Cristo e do Espírito Santo, lá está que a missão principal dela é preparar os caminhos triunfais da volta de Jesus. Olha, esses caminhos triunfais, eles estão explícita e implicitamente apresentados no Evangelho, no Apocalipse. Trata-se
da volta triunfal do Cristo. Então, o que temos de fazer? Anunciar isso, mais aqui uns pontos que eu anotei. Mais Evangelho e Apocalipse de Jesus, na Boa Vontade TV, na comunicação da boa vontade de Deus, no rádio, na internet, nos livros, nas revistas. E é o que viemos fazer e sabemos fazer. Porque Jesus disse que não deveríamos temer nada, porque o Espírito Santo falaria por nós quando diante dos tribunais. O que é preparar os caminhos da volta de Jesus? Pregar o Evangelho, pregar o Apocalipse, lembrarmos das epístolas dos apóstolos. Mas preparar os caminhos da volta de Jesus é também pregar, pegando o Evangelho e o Apocalipse e interpretando em espírito e verdade, sempre à luz de quê? Do novo mandamento. E aí, nós fazemos análise de tudo que o mundo precisa ter divinizado. Não somente a religião, mas a ciência, a filosofia, a política, a arte, os esportes, para que ninguém se mate durante jogos ou lutas, ou Olimpíadas, ou campeonatos locais ou mundiais. É isso. Vamos ver o que eu disse aqui sobre a política de Deus, seu ativismo. Trecho de circular do irmão Paiva, escrita em 6 de março de 1993, sábado, com o título Política de Deus, seu ativismo. Geralmente eu escrevia de madrugada. Item 7º. Que quereis vós? Eu estou me dirigindo aos que vão me ler, a começar por legionários e cristãos do Novo Mandamento de Jesus. Que quereis vós? O Calvário, onde Jesus foi torturado, crucificado, ou o Tabor? O que acontece no Tabor? Transfiguração. A transfiguração. No Calvário padecereis tardiamente a dor da qual o Cristo, Ele mesmo, vos quer salvar. No Tabor, Ele vos oferece satisfações que o mundo, em sua imensa maioria, ainda não pôde gozar. No Calvário, o homem pena, padece. No Tabor, se transforma em luz, como o Mestre Jesus, o Cristo. Confia que vos dispunheis a enfrentar os desafios e perigos com que os seus invigilantes adversários premiam os que se atrevem a pegar do arado divino sem que, de nenhuma forma, para trás se voltem, pois têm a firme convicção de que a ressurreição do mundo em Deus encontra-se à frente, no futuro, e a crucificação no absinto dos erros humanos cruéis do passado. Eis um dos motivos pelos quais eu
tenho dito a vocês que saudade só do futuro. Olha, quem trouxe esse pensamento fomos nós, pregando justamente o Evangelho e o Apocalipse do Cristo de Deus. Lembro-me que Pietro Baldi dizia, o irmão Zaru também, que Jesus está lá na frente. Por isso, olhando o futuro, cada um de nós vai se integrar no nosso divino mestre, guia e chefe, e juntos vamos orar. Cada um vai dar o melhor de si. É o que vocês estão fazendo aí nos seus locais, nos seus países. Agora eu agradeço ao povo de Portugal, dos Estados Unidos, do Paraguai, da Argentina, do Uruguai, da Bolívia e de todo mundo que temos pela internet em várias línguas, chegado aos Estados Unidos, chegado à Rússia, à Mongólia, até o Irã, a China. Então vamos nos concentrar. Esse poema da fraternidade real, ele é uma prece de apresentação. A LBV é pioneira. Apresenta-se com uma prece em forma de poesia, e uma poesia muito bem feita, o saudoso irmão Zaru, porque ele era um excelente poeta. Era não, é. Poema da Fraternidade Real, de autoria de Alziro Zaru, 1914-1979. Livro Poemas da Era Atômica. Legião da Boa Vontade. Sabeis, amigos, o que é ideal de fraternidade dos que têm a grande fé. Legião dos evangelistas que lutam com destemor e abraçam materialistas, distribuindo pão e amor. Os legionários não têm preconceitos religiosos, pois a religião do bem une os homens caridosos. Nem preconceitos sociais, nem preconceitos de cor. São todos irmãos leais nesta religião do amor. Cada um faz o que quer em benefício de alguém e dá só o que puder e não dá se nada tem. Pois quem não tiver dinheiro há de ter o equivalente, um sorriso prazenteiro ao visitar um doente, ou uma velha roupinha com uma palavra de fé,
a uma pobre criancinha abandonada a ralé. Uma prece fervorosa por quem sofre em solidão, uma doença insidiosa que consome de aflição. Uma carta carinhosa ao pobre irmão desgraçado que numa hora borrascosa foi à prisão condenado. E muitas coisinhas mais que exigem boa vontade e que os legionários leais fazem pela humanidade. Pois chegou a hora, amigos, de esclarecer os ateus e de amar aos inimigos, elevando-os para Deus. É chegada a hora final da fusão dos corações, unificação triunfal de todas as religiões. Deus é um só, não há mais deuses, e uma só é a religião. Damos, pois, nossos adeuses a ódio e a separação. Ideal de fraternidade dos que têm a grande fé. Sabeis, amigos, o que é legião da boa vontade. Vamos orar. O Pai Nosso, tenho certeza que vocês vão dar o melhor de si, para que tenhamos um ano de vitórias, um ano bom, mas sempre advertidos de que é preciso ter a coesão legionária, a coesão cristã do novo mandamento, a coesão de todos nós, os legionários e cristãos do novo mandamento na terra e do espaço, todos coesos em torno de quem? Jesus! De Jesus.
E vamos iniciar o ano com o amor de Jesus, com a oração que Ele deixou para nós. A oração ecumênica de Jesus, o Pai Nosso. A oração do Senhor que se encontra no seu Evangelho, segundo Mateus, capítulo 6, versículos de 9 a 13. Minhas irmãs e meus irmãos, minhas amigas e meus amigos, qualquer uma pode orar o Pai Nosso. Ele não se encontra restrito a crença alguma. Por ser uma oração universal. Quem é o que é mais universal que Deus? Consoante o abrangente espírito de caridade do Cristo ecumênico. Qualquer pessoa, até mesmo ateia, por que não? Ateu também é filho de Deus. Eu afirmo isso há décadas, de pleno coração. Pode proferir suas palavras sem se sentir constrangida. Não somos todos filhos de Deus? É o filho que se dirige ao Pai. É a filha que se dirige ao Pai. Quando crê na existência do Pai Celestial. Pai Celestial. Ou é o ser humano a dialogar, quando ateu, com a sua elevada condição de criatura vivente? Trata-se, pois, da prece ecumênica por excelência. O grande mal é que muito irmão que desconfia da existência de Deus o confunde com Júpiter ou com Zeus. Júpiter, assim chamavam ao maior dos deuses os romanos, Zeus, os gregos. Eu escrevi uma página, aliás, preguei de improviso, dali nasceu a página. Está em Jesus, está chegando. Número 124. Deus não é o falibilíssimo Júpiter. Todos nós necessitamos, durante a vida, de instantes que sejam de elevação espiritual, filosófica, moral, religiosa, política, artística, esportiva, mental, como quiserem. E muitos bons frutos serão alcançados. Experimentem. Não vão descrendo assim, experimentem. Isso é natural nas mentes libertas. Claro que é uma experiência do bem. E aqui está a excelente
oportunidade. Vamos orar ou vamos elevar o pensamento ao que consideramos de mais elevado na Terra e no Universo. E aqui está a excelente oportunidade. Não somos todos filhos de Deus? O terrível mal ainda deste mundo é que muitos confundem o Criador com Júpiter, ou Zeus, figura imaginária que tinha 1000 defeitos, ou com outros deuses que carregavam milhões de falhas. Então Júpiter também, que era o deus desses falhados todos, tinha milhões por maiores motivos. Errava mais, que agia mais, segundo o conceito deles, da antiguidade. Temos de livrar a nossa mente, o nosso espírito, dessa ideia preconcebida do Deus antropomórfico. Deus não tem nada a ver com Júpiter. Este é criação do ser humano e espelha as suas imperfeições, as imperfeições dos seres humanos. É só pensar que, antes de tudo, somos espírito, alma, e que podemos nos tornar benditas diante de Deus pelos nossos melhores frutos, pois o Cristo reitera no Apocalipse, capítulo 20, versículo 13, a lei das obras. E foram julgados um por um, segundo as suas obras. O sinal Paulo Apóstolo também se refere a isso. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito: por amor de ti, Jesus. Para que sabemos de quem se trata, digamos o nome. Somos entregues à morte todo dia. Fomos considerados como ovelhas para o matador. Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo, nosso Senhor. Eis, minhas irmãs e meus irmãos, que o próprio Paulo, com grande eloquência, nos revela que nada nos pode separar do amor. Portanto, da parte divina de Deus, que é a verdadeira e única existente em todos os universos.
E o amor fraterno é um dos mais potentes dispositivos da justiça divina. Meus sinceros agradecimentos a todos que têm colaborado pelo sucesso da Divina Legião da Boa Vontade, os seus colaboradores e voluntários. Nosso muito obrigado. Também às personalidades, autoridades, artistas, à mídia, aos samaritanos e às samaritanas das CCBDs. E o povo da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Aos benfeitores cristãos do novo mandamento de Jesus. E a todos os ofertantes que se comovem com esta obra. Gostaria de reiterar os meus votos e de minha família para um ano novo repleto de prosperidade espiritual, moral e material, de realizações sob a iluminação do Divino Mestre. Vamos então falar com Deus, entoando a oração de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, e em toda parte ao mesmo tempo, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino de justiça e de verdade. Seja feita a vossa vontade. Que são comentários do irmão Zaruri e nós. Seja feita a vossa vontade. E humildemente dizemos, jamais a nossa vontade, porque ainda estamos aprendendo a tê-la com toda a correção. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. O pão transubstancial, a comida que não perece, o alimento para o espírito, porque o pão para o corpo iremos consegui-lo com o suor do nosso rosto. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoarmos aos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque vosso é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Ó Jesus, cuja misericórdia nos sustenta,
Divino Mestre, médico de todos os médicos, move o teu olhar compassivo para os nossos doentes, cujos nomes se encontram no sagrado livro de preces da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. O sagrado livro de preces que se encontra em todas as igrejas da religião divina e no templo da boa vontade, o templo dos espíritos luminosos, o templo das almas benditas e de todas as criaturas de boa vontade. Move então, Senhor, o teu olhar compassivo para os nossos doentes, os doentes de toda a humanidade. Todos esses irmãos em quem vamos pensar, na hora da grande vibração da família legionária da boa vontade de Deus e cristã do novo mandamento de Jesus. Disseste, Senhor, no teu Evangelho, segundo Mateus, capítulo 7, versículos de 7 a 11. Pedi e Deus vos dará. Deus não é indiferente nem à morte de um passarinho. Se teu filho te pede um pão, tu lhe dás uma pedra? Se teu filho te pede um peixe, tu lhe dás uma serpente? Ora, se tu que és mau, sabes dar boas coisas a teu filho, que é que não dará o Pai que está no céu? Por isso mesmo, Senhor, queremos pedir-te que coloques neste copinho d'água o remédio perfeito para cada um de nós, aquele medicamento que colocastes nas águas do Jordão ou nas águas de Siloé. Bálsamo celestial que restituiu a visão a um cego de nascença. Nós te pedimos, Divino Médico, coloca neste copo d'água o medicamento celestial para cada um de nós. E que estes doentes em quem vamos pensar agora, doentes do corpo e doentes da alma, estejam onde estiverem, recebam neste momento a bênção da tua cura, na força desta corrente, em nome de Deus.
Graças, Senhor. Ó Jesus, Cristo ecumênico, pois tens teus olhos, sagrados olhos, voltados para todas as criaturas humanas e espirituais deste planeta, Terra. Nós estamos entregando o ano novo a Ti, a Tua expressão divina que nos faz tanto bem. Dá-nos a divina paz que prometeste àqueles que vivem o Teu novo mandamento. Amai-vos como eu vos amei. Somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos. E não há maior amor do que este, dar a sua própria vida pelos seus amigos. Minha paz vos deixo, minha paz vos dou. Eu não vos dou a paz do mundo, eu vos dou a paz de Deus, que o mundo não vos pode dar. Não se turbe o vosso coração, nem se arreceie. Eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens e às mulheres, aos jovens, às crianças e aos espíritos, almas benditas da boa vontade de Deus. Quem confia em Jesus não perde o seu tempo, porque Ele é o grande amigo que não abandona amigo no meio do caminho. E como dizia o saudoso irmão Zaru, em qualquer circunstância, pensem logo em Jesus. E dizemos nós, quanto mais perto de Jesus, mais longe dos problemas. E mais ainda que Jesus nos inspira tudo que é de bom neste planeta e no cosmos. Servir a Jesus não é sacrifício, é privilégio. Viva nosso Pai Celestial, Pai de todos nós e de toda a humanidade. Deus, viva Jesus, nosso divino profeta e amigo. E viva o Espírito Santo, os bons espíritos, as almas benditas que cuidam de todos nós, são nossos anjos guardiães. É o nosso reconhecimento de todos para com todos eles.